Meditação para o dia. O pastor, no Salmo 23, trazia consigo o seu cajado, porque, imagine, o pastor precisava defender a ovelha, socorrer a ovelha, disciplinar a ovelha. Mas, além dessas três funções do pastor, nós ficamos pensando como é que um pastor daria conta de todas essas funções. E aí que entra a quarta função do cajado do pastor. Aquele cajado servia também de apoio para o pastor. Ele andava em muitos terrenos acidentados, muitas escarpas, e aquele cajado, ele servia como um bordão. Aquele bordão era um apoio que ele colocava no chão para se firmar, de maneira que se ele tropeçasse, se perdesse o equilíbrio, aquele bordão apoiava, ajudava o pastor a se manter em pé, a mantê-lo firme para não deixá-lo cair. Quer dizer que aquele cajado tinha também essa função de dar apoio ao pastor. É interessante, sabe, porque para ele fazer tudo isso pelas ovelhas, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, ele precisa de um amparo. Aquele bordão era como se fosse uma mão estendida para ajudá-lo, para ampará-lo, para que ele não tropeçasse. Todas as pessoas, os líderes, todos precisam de apoio. Precisa de uma mão forte, precisa de um bordão para sustentá-lo, para ampará-lo. Então o cajado, ele é o apoio do pastor. O pastor precisa do apoio. Assim como aquele pastor precisava disso, todos os pastores precisam de alguém que os apoie, alguém que os ajude, alguém que lhes dê a mão. Vamos pensar em Jesus Cristo, o pastor. Teve principalmente uma época conturbada para Jesus, em que até a família dele foi contra ele. Então estava a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, querendo prendê-lo, pensando que ele estava louco. E os discípulos naquela hora, os seus 12 discípulos, eram o apoio dele. Ou seja, estavam com ele naquele momento em que ele era censurado até pela própria família. Isso acontece muitas vezes. Nós precisamos do apoio de alguém, nós precisamos da ajuda de alguém. E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, onde ele seria finalmente preso pelos religiosos e seria julgado injustamente e condenado à morte, naquele momento, quando ele estava ali orando, buscando a Deus forças para aquele momento difícil, os discípulos dormiram, não havia apoio para ele. Deus enviou um anjo, e ali estava um anjo com Jesus, servindo de apoio, de amparo, porque todo homem, todo ser humano precisa do apoio, precisa da ajuda de alguém. Não existe nenhum super-homem nesse mundo, não existe ninguém que vá dar conta sozinho. Todos nós precisamos de alguém que seja apoio, que seja auxílio, que seja a mão estendida. E olha, se todas as pessoas precisam de um apoio, de uma mão estendida, é a questão que você pode pensar assim: ah, pastor, mas eu não tenho apoio de ninguém, eu não tenho ajuda de ninguém. Você é o apoio de quem? Você é a ajuda de quem? Porque se nós somos o apoio de alguém, se nós somos o braço forte de alguém, se nós ajudamos a amparar alguém, com certeza, na nossa hora de dificuldade, na nossa hora de angústia, com certeza haverá alguém que se levanta para dar apoio, para sustentar, para amparar, para não deixar cair, ou se caiu é aquele que segura, que ajuda a levantar. Precisamos dessa ajuda, desse apoio, porque se o pastor tropeçasse e fosse ao chão, aquele bordão o ajudava a se levantar. Todos nós precisamos do apoio, todos nós precisamos de socorro, todos nós precisamos da ajuda de alguém, porque ninguém é uma ilha. Então, ajude alguém, seja o apoio de alguém, apoio emocional, apoio físico, às vezes um ombro para ouvir, para chorar, para alguém colocar a cabeça. Isso muitas vezes é ser o apoio de alguém. Se formos assim para alguém, alguém será apoio para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por reconhecer neste momento as nossas fragilidades, as nossas limitações, e sabemos, ó Deus, que nós precisamos de apoio, que nós precisamos de ajuda, que até Jesus como homem precisou de apoio e de ajuda de alguém.
Oh Deus, ampara-nos. Senhor Deus, levante alguém, mobiliza alguém, que seja, ó Deus, o nosso apoio, que seja o nosso sustento, ó Deus, para que nos ajude a nos manter em pé. E ajuda-nos, ó Pai, dá-nos força, ousadia, intrepidez, para que nós também sejamos o apoio de alguém, sejamos o bordão, sejamos o cajado, para não deixar cair, até mesmo para levantar-se e cair. Ó Deus, aceita a nossa oração e dá-nos, ó Pai, este apoio, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.